E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é na verdade pra gente falar um pouquinho de opções táticas, de alternativas que o nosso técnico Anderson Moreira tem para montar a equipe do Cruzeiro que joga nessa quarta-feira contra o CRB lá em Maceió. A gente precisa vencer por 2 gols de diferença para conseguir ter alguma chance de classificação, né? Porque como perdemos por 2-0 no Mineirão, se a gente ganhar por 2 gols de diferença lá em Maceió, a gente leva a decisão para os pênaltis. Importante destacar que não tem prorrogação caso o Cruzeiro vença por 2 gols e também não tem critério de gol qualificado, gol fora de casa, tá? Então se o Cruzeiro ganhar por 2-0, 3-1, 4-2, qualquer placar desse tipo, vai mesmo para os pênaltis direto. Se a gente conseguir vencer por 3 ou mais gols de diferença, o que seria espetacular, o Cruzeiro se classifica direto e qualquer outro resultado, empate, vitória do CRB ou vitória nossa por até 1 gol de diferença, classifica o time alagoano. Antes de ir para o campinho e falar um pouco das opções, vocês devem ter notado 2 coisas diferentes nesse vídeo. A primeira delas é a falta do boné, né? Porque eu acho que realmente merecia a ocasião, que é essa camisa aqui, cara. Essa camisa nova que o Cruzeiro lançou, a camisa 3 da Adidas, que tá realmente espetacular. Eu já tinha achado a camisa muito bonita vendo os jogadores pela televisão e pessoalmente eu digo pra vocês que ela tá ainda mais bonita, tá? Realmente muito legal a camisa. Uso inclusive o espaço para agradecer muito o Phelps lá do Que Jogada, que deu a moral pra gente nessa aí, e ao pessoal da Adidas, né, da Adidas Brasil, que também mandou a camisa aqui pra mim. Então muito obrigado Adidas, parabéns pelo trabalho, que a camisa realmente ficou muito legal, e especialmente pro Phelps, né? Acredito que a grande maioria de vocês conheça o Que Jogada, o canal que ele faz junto com o Phil, que é muito bom, na minha opinião, inclusive, é o canal mais criativo que a gente tem falando de futebol hoje, pelo menos no YouTube brasileiro. Inclusive, convido todos aí que não conhecem o Que Jogada a ir lá assistir os vídeos, se inscrever, porque de fato os caras mandam muito bem. Feito aqui o momento Maguila dos agradecimentos e dos abraços, né? Então vamos pro vídeo, vamos começar a falar dessas opções táticas do Anderson, que tem apenas esses 21 jogadores aqui disponíveis na delegação lá em Maceió. Essa lista de 8 atletas aqui, Patrick Bray, Henrique, Jean, Claudinho, Regis, Arthur, Kaique, Stênio e Marcelo Moreno, são desfalques confirmados para essa partida, alguns porque já jogaram a Copa do Brasil por outros clubes. O Henrique jogou pelo Fluminense, o Claudinho jogou pela Ferroviária, o Regis jogou pelo Bahia, mesma coisa acontecendo com o Arthur Kaique. O Patrick Bray, além de ter jogado pela Ferroviária, também está lesionado, né? O Jean tá com problemas no joelho, então tá fora do jogo. O Stênio vai passar por uma cirurgia no ombro e o Marcelo Moreno, que tomou aquele corte na cabeça, também não poderá jogar. Então os jogadores que o nosso técnico tem disponível aí para tentar reverter essa vantagem do CRB são esses 21 aqui, sendo que são 3 goleiros, né? Então Lucas França e Vitor Eudes, convenhamos que devem ficar realmente só como opção de banco, já que o nosso goleiro é o Fábio, reduzindo a discussão aqui a 18 jogadores disputando por 10 posições de linha, né? Porque no gol acho que não há muito questionamento. Então, partindo do básico, qual seria a escalação mais provável do Cruzeiro para esse jogo? A zaga com Léo e Kaká, né? Então o Manuel e o Ramon ficando como opções de banco. Vou deixar eles aqui só para não confundir. Na lateral direita é o Raul Cáceres, na esquerda deve ser o Giovani mesmo, então o João Lucas também ficaria no banco. Aqui no meio campo, né, Jadson e Ariel Cabral, os prováveis titulares. Aí o Machado ficaria de fora, assim como o Adriano. E aqui começa a grande discussão, né? Porque até os volantes aqui, nessas 6 primeiras posições, é um time bem básico. Mas aqui na frente a gente tem basicamente 7 jogadores disputando 4 posições. Pode até ser que faça alguma mudança tática, mas em geral seria isso. Quais são aqui os mais prováveis titulares? O Thiago no comando de ataque, Robertson Lewandowski no banco, né? O Maurício como meia provavelmente também deve ser titular. Então aqui fica Marco Antônio e Judivan em questionamento. E aqui temos o Wellington e Riquelmo, em que eu acredito que o Riquelmo vai ser mantido no time titular, porque ele fez um jogo relativamente bom no último domingo, pelo menos não comprometeu, aguentou bem na parte física, e o Wellington é um jogador que a gente nota que o gás dele tá acabando muito rápido. Inclusive no jogo contra a Chapecoense, o Wellington entra no intervalo e no final do jogo ele já parecia meio cansado. Talvez seja por isso, inclusive, que o Anderson não esteja utilizando o Wellington como titular. Acho que ele precisa fazer um trabalho melhor nessa questão de resistência, o que me faz pensar que ele naturalmente deve começar o jogo no banco e ser uma alternativa de velocidade para o segundo tempo. Então a gente tem o Riquelmo, que joga preferencialmente como um meia aberto pela direita, o Maurício, que pode ser esse meia atrás do atacante ou pode jogar pelo lado esquerdo, é assim que o Anderson vinha aproveitando ele, mas eu acho que nesse jogo especificamente, como não tem o Regis e não tem o Claudinho, o Maurício vai ser o segundo atacante, tá? Ele vai ser o meia atrás do camisa 9. Então ficaria a discussão por quem pode ser esse meia aberto pela esquerda.
Pode ser o próprio Wellington? Sim, é uma possibilidade. Mas eu acho que o Judivan tem boas chances aí de começar essa partida. E durante o jogo, né, ele mesmo pode trocar aqui com o Maurício em alguns momentos. O Maurício volta para fechar o lado, o Judivan fica como um segundo atacante. Porque os dois jogadores têm essa característica de saber jogar por dentro, né, se aproximar do camisa 9. E o Judivan era um jogador muito rápido, fisicamente se destacava no início de carreira. Sofreu muito com lesões nos últimos anos, né? Mas ainda assim eu acho que ele é uma opção por aqui, com o Maurício sendo aí esse 10. E essa de fato é uma formação do Cruzeiro ofensiva que traz algumas mudanças, algumas novidades, mas que mantém a mesma estrutura que o Anderson vem utilizando, né? Que é o Cáceres como aquele lateral direito que ajuda na recomposição defensiva. Então muitas vezes a gente vê o Cruzeiro com 3 zagueiros, o Giovani abrindo o campo por um lado, o Riquelmo pelo outro, com 3 jogadores aqui sendo de fato atacantes, né? Pode ser o Maurício aqui atrás de uma dupla com Thiago e Judivan. E particularmente eu gosto dessa ideia. Esse time aqui, ele é interessante, ele pode funcionar bem nesse jogo. Mas existe uma outra alternativa, e confesso que essa me deixa um pouco preocupado, que seria jogar com Giovani e com João Lucas. Eu vou remontar o esquema só para ficar claro para vocês, né, qual seria essa hipótese, que seria o seguinte: o Judivan fica no banco, tá? O João Lucas assume aqui a lateral esquerda do Cruzeiro. O Giovani vira um meia aberto pelo lado esquerdo, com o Maurício centralizado e o Thiago na frente. É, inclusive, né, o mesmo esquema 4-2-3-1. Não preciso dizer por que eu não gosto dessa ideia, né? Porque se o Giovani tá mal e o João Lucas tá mal, botar os dois juntos provavelmente vai deixar o nosso lado esquerdo muito fraco. Mas eu ainda vejo uma outra hipótese que eu duvido muito que o nosso técnico vai utilizar, mas pode pintar, que é deixar o João Lucas quietinho lá no banco mesmo, o Giovani na lateral esquerda, que apesar de estar jogando mal, eu ainda acho que o Giovani é menos pior que o João Lucas, mas poderia pintar uma chance aqui para o Marco Antônio, que é de fato um meia armador centralizado, então o Maurício teria que jogar de fato pela esquerda. Mas o Marco Antônio, ao contrário do que vem fazendo o Regis nas últimas partidas, né, que fica muito colado aqui com o centroavante, às vezes mais avançado até que o camisa 9, o Marco Antônio já é um cara que tem uma característica de voltar e buscar essa bola com os volantes. E com isso eu acho que a gente teria mais um jogador qualificando essa saída de bola, e a partir do momento que a gente sai dessa pressão por aqui, o Ariel Cabral tem suas virtudes para sair com um passe pelo lado esquerdo, o Jadson fazendo o mesmo pela direita. Então a gente poderia, com a bola no pé, ter 3 jogadores para fazer a construção de jogadas, ter aqui os 2 meia atacantes pelos lados, a passagem eventual dos laterais, que também pode nos ajudar, e eu acho que poderia ser dada uma orientação para o Thiago para que ele fique mais postado na área mesmo como um centroavante, porque a gente tem visto muito tanto ele quanto o Marcelo Moreno saindo bastante da área para tentar participar do jogo, e o meia, que tem sido o Regis, sendo um cara que fica muito fixo. Então essa opção aqui, né, que a gente poderia enxergar até como um 4-3-3 em algum momento com a bola, ela me agrada porque dá um pouco mais de fluidez para o nosso jogo. E se a gente considerar a questão do Giovani abrir o campo e o Riquelmo também, né, ficando aqui Cáceres, Léo e Kaká na recomposição, o Maurício ficaria muito solto aqui, né, para tentar uma tabela, uma triangulação e para aparecer como um atacante de fato, que a principal virtude dele é justamente essa finalização. Mas eu não acredito que o Anderson vai utilizar o Marco Antônio como titular, até porque ele não vinha sendo nem relacionado. Creio que ele vai começar o jogo no banco e é uma opção para entrar no segundo tempo. E tem uma última hipótese que eu não considerei aqui, mas que também pode pintar, que é o Robertson Lewandowski começar o jogo como titular ao lado do Thiago. Isso implicaria no Cáceres ficar na lateral, o Léo e o Kaká aqui como zagueiros, o Giovani na lateral esquerda, a dupla de volantes, né, postada como sempre, Riquelmo por um lado, e aí pode ser o Maurício pela esquerda com 2 centroavantes, ou poderia ser até o Maurício centralizado com o Robertson fazendo um papel de meia aberto pela esquerda, posição que ele jogou bastante enquanto estava no Internacional, tá? Que inclusive foi no momento que o Inter estava na Série B. Então o Robertson é um jogador que sabe também fazer essa função de lado de campo, e eu não me espantaria se ele começar esse jogo como titular, embora seja um jogador que tem também alguma força física e pode fazer aqui o papel de um segundo camisa 9. E uma última alternativa que está muito mais na minha cabeça do que na ideia do Anderson, porque ele não é um grande adepto de jogar com 3 zagueiros, mas eu pensaria na hipótese de colocar um jogador, seja Manuel ou Ramon. Eu vou até falar do Ramon aqui, porque ele é um zagueiro mais rápido, que aí você deixa o Robertson lá no banco mesmo, tá? E aí monta uma zaga com, por exemplo, Ramon, Léo e Kaká, né? E Ramon e Kaká pelos lados porque são mais rápidos. O Léo ficando um pouco mais na cobertura.
Você dá mais liberdade para Raul Cáceres e para Giovani, para serem alas de fato. Trabalha com o Jadson e com o Ariel Cabral como volantes aqui centralizados. E aí você pode jogar aqui com 3 homens de frente. Um pode ser o Riquelmo de fato, que é um cara que abre mais o campo, mas você pode até abrir mão dele também, colocar um outro atacante, seja Judivan ou seja Robertson. E aí você pode ter o Maurício trabalhando pelo lado direito, com o Judivan pelo lado esquerdo, por exemplo, e o Thiago como centroavante. Seria um 3-4-3. E se você dá a liberdade para o Cáceres fazer o corredor direito aqui, para ele apoiar bastante o ataque e ir para a linha de fundo, você pode ter o Maurício por aqui buscando mais o meio e a finalização. A mesma coisa com o Judivan do outro lado, que é um destro que vai tradicionalmente puxar para dentro e abrir o corredor para a subida do Giovani. Isso seria uma alternativa interessante e eu acho que o técnico poderia testar isso em algum momento, até porque a gente está vendo que nenhum dos meio atacantes que jogou pelo lado direito até agora, nem o Stênio, nem o Wellington, nem o Riquelmo, nem o próprio Arthur Kaique, nenhum deles conseguiu desequilibrar tanto como o Cáceres, que é o lateral direito, está conseguindo, né? Ele fez gol no último jogo e já deu 2 assistências na Série B. Então talvez esse jogador ter um pouco mais de liberdade seja uma questão interessante para a gente ajustar e equilibrar melhor o nosso jogo, já que pelo lado esquerdo a coisa não está funcionando muito bem, nem com Giovani, nem com João Lucas, nem com Brey, nem com ninguém. Voltando aqui o Ramon para a zaga, né? Existiria ainda uma outra opção, essa que eu não gostaria muito de ver, tá? Acho que não seria muito adequada, que seria o Henderson adicionar mais um volante nesse time, provavelmente seria o Felipe Machado, que é um cara que tem mais característica de primeiro volante, e jogar com um trio aqui no meio, dando um pouquinho mais de liberdade pro Jadson e pro Ariel criarem pelos lados do campo, e aí ele poderia jogar com um trio de ataque, seja Maurício, Judivan e Thiago, ou o próprio Riquelmo, né, jogando pelo lado direito, com o Maurício pela esquerda e o Thiago por dentro, numa espécie de 4-3-3, em que ele tentaria principalmente povoar o meio campo, né, ganhar a bola aqui nesse setor, e a partir daí tentar construir o nosso jogo também se aproveitando da subida dos laterais. Mas seja qual for o desenho tático escolhido aí pelo nosso técnico, acho que todos concordamos que a missão do Cruzeiro é muito complicada pelo placar adverso que leva da primeira partida. O CRB é franco favorito para conseguir a classificação, mas ainda que o Cruzeiro não consiga vencer por 2 gols, eu acho que a gente tem que se esforçar ao máximo para pelo menos ganhar o jogo. É uma missão bem complicada, o CRB tem, por exemplo, o Léo Gamalho numa fase iluminada, mas a capacidade de buscar o resultado o Cruzeiro tem. É claro que o jogo vai ter que encaixar muito bem, mas que dá. Se tiver gostado do vídeo, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use aí os comentários então para compartilhar você também as suas ideias, como você acha que o Henderson deveria montar o time nessa equipe e se você acredita ou não no Cruzeiro reverter esse resultado e se classificar na Copa do Brasil. Amanhã cedo, ali por volta das 9 até 10 horas da manhã no máximo, vai estar no ar então o pré-jogo dessa partida entre CRB e Cruzeiro, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!